Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência a cada manhã, a luta, a conquista. Viva a esperança no seu coração. Palavra de um Deus, um Rei, que iria voltar para buscar a sua igreja. Amém? Eu te convido a pegar o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada. Nós, como cristãos, nós temos como regra de fé a Bíblia. Ok? Nós estamos trabalhando no tema que ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso está no livro de João. Não é a Bíblia diz, não é a Bíblia fala. Não. A palavra do nosso Deus, que está escrita, diz que em João, o Evangelho de João 14,6, narra que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Na primeira parte falamos que ele é o verdadeiro caminho a seguir. Na segunda parte falamos que ele é a verdade única presente em nossas vidas. E hoje iremos falar sobre a vida que ele afirmou estando nele. E para isso eu quero ilustrar uma pequena passagem. Pega aí a tua Bíblia, papel e uma caneta, e vamos falar dessa vida. Mas antes, para entender que as nossas vidas estão atreladas a esse mundo e devemos entender a diferença de ter a vida em Cristo, uma pequena história. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, vai falar de um jovem rico. Diz assim: eis que aproximando dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu e disse-lhe: por que me chama de bom mestre? Se não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E disse: qual? Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rapidamente disse: tudo isto eu faço e guardo desde minha mocidade. O que me falta ainda? E Jesus, esquadrinhando o seu coração, disse-lhe: se queres ser feito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e me segue. Naquele momento, aquele jovem, quando recebeu, dizendo que guardava os mandamentos desde pequeno, e honrava seus pais e guardava tudo isso, de repente Jesus vende tudo e dá aos pobres. Ele fez uma autorreflexão na sua vida. Em Mateus 6:19 diz que não devemos ajuntar ouro e prata, onde o ladrão e a traça virão corroer. Naquele momento, quando aquele jovem foi confrontado, ele começou a se avaliar sobre a sua vida. E na sua vida, o que ele perderia materialmente? Ele não entendeu que Jesus queria ver qual seria realmente a sua reação, se ele estava ali desfrutando daqueles bens, mas o seu coração não estaria apegado a tudo aquilo que pereceria. Em Mateus 6:21, o Senhor diz que aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Neste momento, por mais que ele disse que guardava os mandamentos, mas o seu coração não estava preso e nem estava direcionado para Cristo, mas sim para as suas conquistas e para os seus bens. Será se a vida? Vamos passear. Jesus é a vida. Segue-me. Será se esse jovem não quis seguir? Estamos falando que Cristo é a verdadeira vida. E para seguir Jesus, devemos fazer renúncias. Devemos fazer escolhas. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizendo: se quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quando Cristo falou para aquele jovem: vende tudo que tens, dê aos pobres e segue-me, qual foi a renúncia que naquele momento prendeu esse jovem? A vida que ele tinha com fortuna, a vida que ele tinha bela,
largar tudo aquilo e seguir. É muito difícil, as pessoas hoje não querem seguir Jesus, não querem, porque largar suas práticas. Eu não estou falando para você fazer uma loucura em jogar tudo que você conquistou, não é isso, porque Cristo não queria isso. Ele queria esquadrinhar o seu coração, e ele viu que tudo que ele tinha, na verdade, ele atribuía mais para ele, com os seus deuses, que ali estava o seu coração preso à fortuna, não o verdadeiro amor em Cristo. E toda aquela riqueza não poderia lhe dar a paz e principalmente a vida eterna. Em João, mais à frente, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Quando ele diz que ele é o pão da vida, é tudo aquilo que vai saciar e atender às nossas necessidades. Hoje estamos falando que quando Jesus diz que ele é a vida, é porque ele é o pão que nos alimenta, que nos coloca de pé. Vamos voltar mais 3 capítulos no mesmo Evangelho de João. Não é a Bíblia diz. Em João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crer no Filho terá vida eterna, porque quem crê no Filho também crê em Deus. Creia, confie. Por isso que o texto que nós estamos trabalhando desde a primeira passagem, a segunda e hoje a terceira, que eu falei do caminho, da verdade, hoje estamos falando da vida, que foi o texto trabalhado de João 14,6. Imagine quando Cristo falou naquela época para os doutores da lei que ele era suficiente para tudo e para todos. Deve ter causado um alvoroço muito grande. E hoje tem um bocado de picareta que coloca manto, coloca caneta, coloca água ungida, sal e todas essas baboseiras. Esquece. Do telefone direto, não é a Bíblia diz, não. Jeremias 33:3. Clama a mim que do céu eu te ouvirei. Mas as pessoas querem ser amigos do mundo, esquecendo as coisas e não querendo a vida com Cristo. Vamos dar mais uma volta mais à frente. Tiago capítulo 4, quando ele diz que ele começa a falar que as pessoas que não irão ter parte com ele, diz que os avarentos, os adúlteros e as adúlteras e todos aqueles que se constituem amigo do mundo tornam-se inimigos de Deus. Naquele momento, eu não estou dizendo que aquele jovem era adúltero, mas ele se tornou amigo do mundo porque os prazeres do mundo estavam atrelados às suas riquezas e naquele que ele achava que lhe daria gozo, paz, alegria e confiança até no que ele tinha pelas suas posses. Mas Jesus diz que ele é o pão da vida. Quem crê em Jesus é uma afirmação muito forte, porque ele é a vida. Mas uns capítulos à frente, Evangelho de João, capítulo 11, do 25 ao 27, Jesus diz que ele mesmo crendo e morrendo e perdendo a vida dele, nele, ele é a ressurreição, e a ressurreição, a vida, mesmo morrendo, mas morrendo em Cristo, a ressurreição nele é para a vida eterna. Lembre-se, ele é o pão da vida. É isso que Cristo diz: eu sou o pão da vida. Por isso que o Senhor colocou essa passagem em João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nele há a ressurreição na nova aliança. Eu quero fechar. Abre a tua Bíblia, a primeira carta de João. Primeira carta de João. Pega aí a caneta. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. Não é a Bíblia diz. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste,
também permanecerei no Filho e o Pai. O que o João está dizendo? Se você desde o começo ouviu que Cristo é suficiente na tua vida, que Ele é o verdadeiro caminho e único a ser seguido, que Ele é a verdadeira verdade, que só nele há salvação, e que Ele é a vida, mesmo morrendo, a ressurreição nele para a vida eterna, em Pai. Porque todo desde o princípio tens ouvido, permanece em vós o que tem ouvido, que Cristo é o único. Ele é a vida. E o texto que eu dei para ilustrar apenas do jovem rico que se encontrou com Cristo, nada mais é que mostra muitas das vezes que nós nos queremos ter tudo de Deus, mas não negamos a velha criatura. Queremos ainda levar na presença do Santo todas aquelas coisas que desagradam. Nós devemos fazer uma autorreflexão. Ele é o caminho a ser seguido, Ele é a verdade e Ele é a vida. A ressurreição em Cristo para uma vida eterna. Eu acho bonito o texto de Paulo. Abre a tua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Quando Paulo diz: combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu te convido a combater o meu combate todos os dias, se negando. Acabar a carreira deixando um legado de perseverança e fé. Guardando a fé. Lembre-se, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar esse Deus. E essa é a terceira parte que eu deixo, que foi o trabalhado de João 14:6. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.